Os trajes da avó dele para brincar. E lá no meio da mata, onde tinha morcego, bichinho de pelúcia, havia a foto de uma menininha que gostava de passear no bosque, tinha uma bruxinha escondida lá, vigiando todos os passos deles. E ela ficava lá em cima da árvore, observando e dava a risada dela e se escondia de novo. Só que essa bruxa, ela não era uma bruxa ruim, ela era uma bruxa boa. E um dia ela encontrou com esse morceguinho, com o amigo dele, e eles falaram que eles tinham vontade de viver uma grande aventura. Aí ela deu um colar para proteger ele para a vida inteira, colocou no pescoço dele e falou assim: pode ir, agora vai se aventurar sempre com o seu colar para te proteger. Não perde o colar. Ela deu colar pro morcego ou pro... Acho que ela colocou assim. Ela duplicou os colares. Era um colar mágico. Não, só um colar tá bom, porque aí eu complemento. Escolhe alguém pra dar um colar. Tinha morcego, menina, tinha Então, menina na o colar- história. Ah, tem muita gente. O colar foi pra você. É. E pro coelhinho, ela deu um anel de noivado. Por isso que não podia ser 2 colares. Pro coelhinho, ela deu um anel de noivado. E é um anel de noivado muito especial porque era o anel de noivado da irmã dela. Da irmã da bruxinha. E ela tinha ganhado da irmã justamente para ter sorte na cidade nova onde ela ia viver. Na floresta nova onde ela ia viver. Então aí ela deu o anel de noivado pro coelhinho. Coitado do meu cachorro, foi rebaixado a coelho. E nessa festa toda, aí a menina que tirou foto resolveu unir todo mundo e fazer um álbum com eles, mas o álbum era de família. Então, neste álbum tinha várias fotos da menina, do amigo dela, dos amigos, do morcego. Aí, com o noivado, ela colocou a foto no álbum também. E nesse álbum tinha também a menina do chapeuzinho vermelho, do bonezinho vermelho, que segurava o seu diário de recordações na mão. E antes de sair pra aventura, eles não perdiam um episódio dos Cavaleiros do Zodíaco. E o morcego adorava o Pegasus e o cachorrinho o dragão. De tanto assistir, eles ganharam os poderes deles, né? Pra partir. Então, nessa floresta gigantesca, tinha a menina Clarinha, que ela gostava muito de passear e sentar no banco olhando as borboletas passarem. Um dia veio o morcego e falou para ela: Clarinha, sai correndo que a bruxa está chegando. E ela tinha muito medo de bruxa, então ela saiu correndo, chorando. Aí de repente apareceu o cachorrinho, latiu para ela e ela sentou no meio das flores e ficou admirando o cachorrinho e esqueceu que a bruxa, do medo que ela tinha da bruxa. Então, mas aí, como contar, né? Falar da bruxa, falar do morcego, para essas crianças aqui que estão aqui, né? Então, eu penso assim, posso contar futuramente, quando elas estiverem maior, eu creio que elas vão entender. Mas nesse momento, eu vejo que elas estão felizes, alegres. Eu sei que o cachorrinho, elas iam gostar. Não sei se o morcego, elas iriam se assustar. Mas eu creio, né, que futuramente, quem sabe? E eu vou contar para elas, quando elas crescerem. A Clarinha, sentada brincando, conheceu um príncipe. E eles casaram e tiveram um filhinho. O cachorrinho, ele ficou pensando, ele tinha um anel de noivado, ele ficou pensando, por que será que ela me deu um anel de noivado? Acho que isso quer dizer que eu tenho que casar. E ele correu muito. Correu por dias e até ganhou uma medalha. Então ele correu. E aí entrou o inverno, estava muito frio, e a irmã da bruxa, que era uma bruxa boa, pensou: o que eu vou fazer para ajudar todas as pessoas que estão na floresta? Eu vou fazer muito cachecol e toquinha para esquentar esse pessoal. Mas quando chegava a noite, as crianças da história tinham muito medo. Mas nós tínhamos um super-herói que protegia elas à noite. E ele que adorava braços quentinhos. Então, o cachorrinho, com essa ideia dele querer casar e tal, ele pegou o cachecol, vestiu, arrumou uma cachorrinha e teve um filhinho e foi lá correndo pro príncipe. A Clarinha,
queria abraçar todo mundo na história, queria fazer com que todo mundo não passasse por nenhum problema na floresta. A missão dela era encontrar sempre uma flor no meio do caminho e oferecer para cada pessoa que fosse entrando nessa história, cada personagem que fosse entrando na floresta e descobrindo, desde a bruxa boa, a bruxa má, o morcego que às vezes era bom, às vezes ele podia ser não tão legal assim. Cada um sempre tinha a sua parte boa e sua parte ruim. E a Clarinha sempre ficava nessa missão de sempre encontrar uma flor brotando para pegar e entregar pro personagem, para mostrar para ele que no fundo ele era bom. E apesar das coisas ruins que pudessem ter dentro, pudessem querer acontecer, ele sempre tinha que lembrar dessa flor que nascia na floresta. E essa flor que nascia na floresta, ela ficou um pouco esquecida lá. Aí de repente veio o cachorrinho e começou a latir, começou a aparecer gente, até que eles foram e encontraram a flor que estava perdida. E junto da flor, o cachorrinho encontrou um quadrinho mágico que falava para ele acreditar e ele seria bem sucedido. E ele começou a acreditar novamente que ele podia se pendurar como um morcego na árvore. Foi aí que os dois tiveram uma grande ideia. Eles pensaram, gente, mas como assim? A bruxa me deu um colar de proteção para eu me aventurar e até agora eu não... Nossa, aventura! Teremos que fazer alguma coisa, morcego. Vamos comigo até a bruxa. E o morcego falou pra ele, peraí, vamos chamar nossos amigos porque eu acho que todo mundo merece passar por aventura. Daí chamou Clarinha, daí chamou a amiguinha, daí chamou os abraços quentinhos. Até o monstro tava junto. Chegaram lá, bruxa, a gente quer passar por uma aventura. E aí a bruxa deu uma caneta mágica. E essa caneta iriam transportá-los para um lugar de fantasia, emoção, aventura. Só que a bruxa disse uma coisa. Quando vocês girarem a caneta, vocês serão transportados para uma biblioteca mágica, onde tudo pode acontecer. Não perca a caneta, senão vocês perderão o caminho de volta. Chegando nessa biblioteca, a primeira mágica, a primeira coisa que eles fizeram foi começarem a ler e a dançar, porque tocava muita música, eles gostavam muito de música e tinham muitos livros, cada um com uma história mais interessante que a outra. E nessas histórias tinham duas princesas, duas irmãs, que brigavam muito, mas se amavam como duas irmãs. Então essas duas irmãs foram até eles e levaram para eles um livro. E tinha uma história que elas gostavam bastante, uma história enorme, quase sem fim. Esse mundo mágico, então, cheio de livros, de histórias, a Clarinha ficou encantada com tudo isso. Pediu a caneta emprestada, a caneta mágica, e resolveu escrever uma cartinha de amor. O amor que ela tinha por cada personagem dessa história. E nessa biblioteca mágica, eles tiveram contato com muitos livros. E conhecendo esses livros, o morcego achou um livro que falava sobre anjos. E ele descobriu que, na verdade, ele era um anjo. Porque aquele poder que ele tinha recebido do colar encantado tinha transformado todo aquele sentimento sanguinário que ele tinha, natural de um morcego, em ações de paz, de bondade. Então eles descobriram que depois de leituras de música, de cartas de amor, de livros sobre anjos, livros de fantasia, eles descobriram que na verdade a bruxa quis dizer para eles que o mundo de fantasia, a aventura que eles queriam era uma biblioteca. E que toda biblioteca é mágica, porque lá você vive 1000 fantasias ao mesmo dia, diversos personagens. Então eles descobriram que na verdade eles viviam numa selva. E a biblioteca nada mais é do que isso, com a diversidade, um aprendizado todo dia. Então eles pegaram um livro e aprenderam a dirigir, saíram da biblioteca e pegaram uma Kombi. Começaram a explorar o mundo mágico atrás de mais aventuras e mais aventuras. Até que o cachorrinho falou, não, temos que voltar para a biblioteca, Então eles pegaram, largaram a Kombi no meio da floresta, giraram de novo a caneta e voltaram para a biblioteca. Só que, na verdade, eles perderam a caneta.
Eles não conseguiam voltar. Aí eles chamaram o Sam e o Jim de sobrenatural. Eles caçavam coisas sobrenaturais. Mas o Sam e o Jim chegaram lá e eles queriam caçar todo mundo, porque só tinha coisa sobrenatural, morcego, bruxa. Aí eles queriam matar todo mundo. E a cidade do lado ficou sabendo que a floresta era famosa devido à caneta mágica e devido ao supernatural. Então, um homem resolveu registrar todos esses momentos para contar para o mundo. E pegou a sua caixinha de música com a sua bailarina para continuar a sua história. E assim foi no decorrer da tarde. Acabou.